Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Atlascast, uma edição especial que a gente está fazendo aqui para discutir, para desmistificar questões acerca da harmonização facial. Esse é um tema interessante, né? Eu estou recebendo aqui a doutora Ellen Maia, que é cirurgiã bucomaxilofacial com especialização em harmonização facial. Ela vai bater um papo aqui com a gente, desmistificar todas essas questões acerca da harmonização facial, tirar algumas dúvidas e contar a história dela. Conta a tua história aí. Conta a história dela aqui pra gente, para que a gente conheça mais um pouquinho da área e também da doutora, que é muito simpática, por sinal. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso bate-papo. Para a galera te conhecer um pouco mais, pode falar um pouco sobre você, sobre como você chegou nessa especialização, nessa profissão? Oi, Carlos, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, tá? E aí, hoje, como você me convidou para a gente falar um pouco da harmonização facial e desmistificar algumas coisas, é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? E sobre sua. Como você chegou na harmonização? Qual é a sua formação? E Conta aí pra gente, pra quem não conhece Ellen Maia. foi uma longa trajetória, Carlos. Por incrível que pareça, eu comecei na administração, tá? Eu cursei quase inteira a faculdade de administração e eu fazia, junto com a administração, eu fazia psicanálise, porque eu sempre gostei de entender, eu sempre gostei muito de gente. E aí passei em medicina, abandonei a Administração? administração e aí comecei a cursar medicina. E aí, nesse tempo, eu fiquei uns 2 anos cursando medicina, completamente apaixonada pelo que eu fazia, mas aí eu precisei sair, infelizmente, por motivos financeiros, tá? Eu não consegui mais pagar a faculdade. E aí foi que eu parti para a odontologia com aquela dor no peito, dor no coração, porque não era exatamente o que eu queria, mas fui. E como tudo que eu faço na vida, eu faço com muita dedicação. Então, eu cursei a odontologia com muita dedicação, sempre pensando que lá na frente eu queria entrar na área cirúrgica da odontologia. É tanto que assim que eu me formei, um mês depois eu já entrei na pós de cirurgia oral menor. Então, só pra E gente voltar aí, aqui, teve um momento de adversidade, de sim, muitos. impossibilidade. Diante da impossibilidade, você encontrou uma alternativa, Sim, né? claro. Pra estar naquela área ainda. Claro, sim, com certeza. E aí eu acho que é justamente isso que a vida é feita, né? Não desistências. Para mim nunca houve essa opção de desistir. Desistir para mim nunca foi uma opção. Então eu sempre encontrava meios, sempre encontrei, ainda encontro meios e alternativas para conseguir fazer aquilo que eu gosto nas minhas condições, tá? Então eu sempre dei meu máximo. Eu fiquei 6 anos com o consultório de odontologia, atendendo só essa parte de dentes. E aí, eu fiz quase todas as especializações de dentro da odontologia, tá? Fiz aperfeiçoamento em quase todas as áreas, porque eu sempre gostei muito de saber. Eu acho que saber é poder, é coisa que ninguém lhe tira. E aí, teve uma hora que isso teve uma como é que eu posso dizer? Uma parede que me dividiu ali, e aí foi quando eu resolvi entrar na harmonização facial. Foi um momento, assim, de divisor de águas, Um digamos assim. divisor de águas, tá? Minha mãe começou assim, tudo começou com a minha mãe. Minha mãe é viúva, e aí logo que minha mãe ficou viúva, ela deixou de se cuidar completamente. E aí, autoestima muito baixa, eu sempre dizendo, mamãe, vamos fazer isso, vamos fazer tal procedimento, vamos fazer tal procedimento. E ela sempre dizia, não, eu tenho medo. Uma frase que ela sempre me falava, que eu ria muito, era: eu não quero ficar igual a Gretchen, né? Que as pessoas têm essa associação negativa. Desculpa, Gretchen. Inclusive. Desculpa, Gretchen. As pessoas têm essa associação negativa dos procedimentos que ela fez em determinada época, um pouquinho exagerado. Uhum. Então, o que foi que eu fiz? Minha mãe precisa se cuidar. Minha mãe tá com a autoestima baixa, minha mãe não tá bem. E quem vai fazer isso por ela sou eu. Então é uma área que eu nunca tinha pensado na época em entrar. E o primeiro curso que eu fiz, a primeira residência que eu fiz em harmonização facial, foi justamente para harmonizar a minha mãe, tá? Então foi para mim quando eu cheguei lá, bem despretensiosa, achando que não iria me apaixonar, que iria fazer aquilo
por amor à minha mãe, por tudo que ela fez e que ela representa para mim, de repente fez um boom na minha cabeça. Eu não esperava me apaixonar e me apaixonei. Na intenção de fazer o bem para aquele bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa mãe, né? Você encontrou um outro bem. Sim, claro. E dentro da área de harmonização facial, qual é a, digamos que, a especialização assim que você mais se identifica, que você mais gostou de estudar, que você mais recomenda para as pessoas? Logo que eu entrei, que eu fiz minha primeira residência em harmonização facial, inclusive eu fiz com Cássio Gadelha, né, que é um ser humano maravilhoso, incrível, que além dele ter muito amor pelo que ele faz, eu acho ele uma pessoa fantástica, profissionalmente e pessoalmente. Então isso já me abriu muitos horizontes. E aí, quando eu comecei a praticar harmonização facial, eu comecei a ver que ela tinha alguns limites, tá? Ela tinha alguns lugares que ela podia ir. Algumas coisas a harmonização facial poderia fazer pelo paciente, outras não. Eu considerava limitada. Então, como eu sempre amei a cirurgia, sempre gostei muito, o que foi que eu pensei? Residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que são coisas que iriam se complementar. Porque a limitação justamente da harmonização facial seria essa parte cirúrgica. Lipoaspiração de papada, que são coisas que a harmonização facial com preenchedores e toxina botulínica não consegue fazer. E aí entrava justamente a parte cirúrgica, tá? Então, são coisas que se complementam. Então, por exemplo, só para a sim. gente esclarecer para o público, quando você tem um dentista com especialização em harmonização facial, essa parte cirúrgica nem sempre ele pode fazer, é isso? É, mais ou menos assim. Inclusive, eu queria deixar bem claro para o público que a única profissão que tem especialização em harmonização facial é a odontologia, tá? Uhum. A medicina, entre outras, não tem essa especialização em harmonização facial, orofacial. Ela é exclusiva. A harmonização facial é uma especialização exclusiva da odontologia, tá certo? Então, a harmonização facial, o especialista, ele pode sim fazer outras coisas, como por exemplo, o lipo de papada, entre outras coisas, talvez ele não se sinta seguro para fazer, tá? Mas a lei permite que ele faça. E aí, quando você faz uma especialização em cirurgia e traumatologia, ele já parte para outras coisas mais complexas dentro da harmonização facial. E aí, quando você parte para essa área da cirurgia bucomaxilofacial, você começa a adquirir mais experiências, você começa a entender até porque a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial ela é extremamente complexa, né? Um exemplo disso é todo paciente que chega no trauma de acidentes que envolvem a face, faciais, traumas, acidente de moto, quem reconstrói os ossos da face e a face são os cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais. Tá? Então, realmente é uma área muito complexa, que tem muito conhecimento. Então, a gente consegue ter mais respaldo, mais experiência para a gente fazer esses outros trabalhos mais complexos voltados para a harmonização facial. E a gente vê por aí, principalmente na mídia mais tradicional e tal, e também nas redes sociais, que a harmonização facial, ela se popularizou nos últimos Sim, anos, sim. e com a popularização também veio as informações que não são tão verídicas, que não são tão verdadeiras, e também os estigmas. Sim, claro. Entre os estigmas está aquele de que a pessoa fica com cara de balão, fica com cara de peixe, fica com cara de boneca inflável, enfim, por aí vai. E por que isso acontece? Como desmistificar isso? O que você tem a falar sobre isso? Carlos, assim, quando começou essa popularização da harmonização facial, ou esse lado negativo da harmonização facial, foi quando começou a surgir na mídia alguns artistas que já velhos, já com uma certa idade ou não, eles começavam a colocar preenchimento, que é o ácido hialurônico, de forma desenfreada. Então, aqueles sinais de envelhecimento, eles tentavam inflar com ácido hialurônico. E nem tudo que eu posso, eu devo, tá? Então, a harmonização facial, ela veio para melhorar o que você tem e não para transformar você em outra pessoa.
Até porque até a plástica, até um cirurgião plástico que queira fazer isso com você, o resultado não vai ser legal, tá? Então, eu sempre costumo dizer que o ácido hialurônico é como uma massinha de modelar. Você vai modelando o paciente, você vai vendo ali onde falta, vai colocando, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Você transformar aquela pessoa em outra pessoa, é óbvio que não vai funcionar, é óbvio que não vai dar certo. Então, a grandíssima maioria dos artistas globais que estão na mídia, enfim, fazem harmonização facial, mas eles fazem de forma natural. Existem muitos artistas, por exemplo, a Carolina Dickman, que tem quase 50 anos de idade, 40 e alguma coisa, e ela é perfeita. Ela não é natural, não tem como a gente ser completamente natural e ser tão bela como essa idade. Qual a diferença dela para as outras mulheres da mesma idade? Ela se cuida, ela gerencia o envelhecimento dela e ela vai colocando pequenos detalhes onde vão faltando quando o envelhecimento da gente vai chegando. Aí, no caso, assim, acaba perdendo a naturalidade. Eu acho que o X da Sim, questão está justamente aí, a sim, perda da naturalidade. sim, Eu posso me tornar, eu posso preencher tudo, sim. né? Existe essa possibilidade. Muitas vezes a pessoa mesmo, o paciente mesmo cai na pilha, eu quero ter 0 rugas e tal. Só que isso não é natural para Não. aquela faixa etária daquela pessoa, enfim. E eu sempre sou muito assim, eu sou muito fiel aos meus valores, o que eu acho que é bom ou não. Às vezes o paciente ele começa a ter uma distorção de imagem. Ele chega para mim, às vezes com X quantidades de ml na boca e diz, doutor, eu quero mais. Então, para mim, isso é uma distorção de imagem. E eu sempre digo, fulana, se você quer mais, então você vai ter que procurar outra pessoa. Para mim, esse é o seu limite, tá? Então, mesmo que envolva dinheiro, envolva a vontade do paciente, mas a profissional sou eu. Eu que sei se devo ou não injetar mais alguma coisa naquela paciente. Então, muitas vezes aí o cliente pega e fala: "Tô pagando, eu quero fazer isso e pronto e acabou". Como lidar com essa situação? Pois é, sempre com muita calma e muita educação. Eu sempre digo para ele: é meu rosto, é meu dinheiro, eu posso pagar, eu quero pagar. E aí eu explico para o paciente que a questão não é essa. O rosto é seu, o dinheiro é seu, mas o nome é meu. Quando você tiver com aquele rosto distorcido, não interessante, ninguém vai culpar você. Vão culpar o profissional que deixou você feia, o profissional que fez isso com você. Então, para mim, não importa se você é dona do rosto e se você é dona do dinheiro. Se não cabe você fazer aquilo que eu acho que não cabe dentro dos limites que eu considero saudável, você vai procurar outra pessoa que com certeza tem quem faça. E as curiosidades que as pessoas geralmente têm quando se fala em harmonização facial. É um procedimento reversível? A gente tem uma coisa que aconteceu na época daquela novela Dona do Pedaço. Sim, O cantor lá, Lucas Luco, ele fez uma harmonização facial antes de participar da novela. Ele ficou um pouco inchado, irreconhecível e tal. Participou da novela daquele jeito, deu um burburinho nas redes sociais e ele quis reverter. É possível reverter? Como é? sim, Tem algum sim. efeito colateral que fica? É 100% reversível? 100% reversível. Por exemplo, o preenchimento, ele é um ácido hialurônico, é uma coisa que já existe no corpo da gente, tá? Então, a gente coloca ali 1 ml, 10 ml, não importa, ele vai com o tempo degradando sozinho, diferente de outros materiais, tá? Que são materiais permanentes que eu não aconselho a ninguém, tá? Inclusive, há risco de mortes, então eu não aconselho a ninguém. E a gente coloca um produtozinho, por exemplo, o paciente fez a mandíbula, fez um queixinho, fez qualquer coisa, eu não gostei, eu não me reconheci ao me olhar no espelho. Então a gente coloca um produtozinho, 2, 3 dias, aquele ácido hialurônico não vai estar mais no seu corpo, no seu rosto. E eu sempre digo, geralmente pós-procedimento, seja ele qual for, tá? Toxina, que é o famoso Botox, que ele serve para paralisar ruguinhas. Tem muita gente, Carlos, que confunde, diz, fulana botou Botox na boca. Não, não existe colocar. Quando você vê uma pessoa com uma boquinha um pouco estranha ou um pocão estranha, ali é preenchimento, tá? Que é o famoso ácido hialurônico. A toxina, ela serve para paralisar suas ruguinhas, para acabar com suas ruguinhas da testa, da lateral dos olhos, aqui do cantinho dos olhos.
Então, o Botox serve para isso. O preenchedor, aí ele vem com outras coisas, tá? Ele vem literalmente para preencher. Ele vai melhorar o seu bigodinho chinês, aquele queixinho que o paciente não tem, marcar aquela mandíbula bem bonita. Então, eu acho assim que com bastante bom senso de ambas as partes, você consegue melhorar uma pessoa consideravelmente. É justamente o que eu falei desde o começo. Você vai pegar o que a pessoa tem de mais bonito, ou tem de mais interessante, ou que ela não tenha, e aí você vai reviver isso, você vai projetar isso. Tá? Nunca transformando ela em outra pessoa, mas sempre transformando ela na melhor versão que ela pode ser. Perfeito, perfeita colocação. Eu tenho uma pergunta acerca, fazer uma analogia aqui, uma Sim. comparação com uma cirurgia bariátrica. Eu que sou telespectador daquele reality, daquele Quilos Mortais, Sim. sempre a gente vê que o doutor lá fala que não adianta ele operar o físico se o psicológico vai continuar pedindo comida. Exatamente. Então, hoje a gente vive em redes sociais onde todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, e existem os tais dos filtros que acaba fazendo com que a pessoa tenha uma distorção da própria imagem. Sim. Então, dá para comparar aí a pessoa ter uma autoimagem mais realista antes de procurar esse tipo de procedimento para não fazer uma coisa tão grotesca? Sim, existe muito. E eu sempre comento com o paciente que 50% é responsabilidade minha pelo procedimento e 50% é responsabilidade sua pelos cuidados. Se você não o fizer, não vai haver 100% de resultado, tá? Então, eu faço a minha parte, mas eu não posso fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a parte do paciente? Cuidados pós, em descanso, em gelinho, em tomar as medicações como elas devem ser, principalmente pós-cirúrgico. Isso aí tem que ser respeitado 100% pelo paciente, tá? Em relação à cabeça do paciente, já aconteceu muito, muito. Uma paciente chegou para mim que tinha acabado de terminar um relacionamento muito longo, tá? E aí essa pessoa, ela não estava bem. Ela não estava bem psicologicamente, ela não estava bem no trabalho, ela não estava bem em uma série de coisas, justamente porque o emocional da gente atinge todas as áreas da nossa vida, tá? É por isso que eu sempre comento com o paciente, a harmonização facial, ela não é sobre estética, ela é sobre autoestima. E autoestima influencia em todas as áreas de sua vida, profissional, amorosa, familiar, em todas as áreas da sua vida. Quando você está bem com você, você está bem com o mundo. Então, a paciente veio me pedindo para mudar todo o rosto dela, tá? Após um término de namoro bem conflituoso. E ela não estava bem. E aí ela chegou, eu vou curtir o carnaval e eu quero mudar minha boca, eu quero que eu coloque uma boca grande, eu quero mudar isso, eu cortei meu cabelo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí eu sentei com ela na mesa, calmamente, e comecei a conversar. E aí ela estava ansiosa e ela estava nervosa e ela simplesmente queria que eu fizesse o que ela queria, o que ela tinha na cabeça dela. Tem muita gente, Carlos, que quer se transformar em outra pessoa. Aí eu quero parecer com a Bruna Marquezine, aí eu quero parecer... Isso não existe, tá? Então, o que foi que eu fiz? Ela estava muito nervosa, eu acalmei e expliquei, olha, tudo que a gente fizer hoje em você, existe uma grandíssima possibilidade de você se arrepender. Porque o problema aqui não está em eu querer fazer ou não um procedimento mais invasivo em você, e sim em como você está emocionalmente. Então, quando o paciente não está bem, nada está bem para ele. Quando o paciente não está bem, nada está bom para ele. Às vezes o resultado saiu 100%, saiu dentro do esperado, saiu, entregou o que ele devia entregar, o que aquele procedimento prometia entregar. Mas a expectativa do paciente e o estado de saúde emocional dele estavam tão distorcidos que ele começa a arranjar problemas e queixas, e eu quero mais, e assim, 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 porque ele imaginou, ele criou na cabeça dele uma outra pessoa, um outro rosto, um outro personagem que não existe. E ele queria que eu o transformasse nessa outra pessoa que ele estava almejando. Então, assim, tudo olhar o paciente como um todo, Sim, sim. né? Não é só Sempre. o rostinho dele, enfim. E pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência com os seus pacientes em antes e depois. Sim. Que eu percebi que lá nas suas redes sociais, às vezes tem um antes e depois lá, que a pessoa
tá muito feliz, sai muito feliz, muito alegre. Como é para você receber esse feedback? Carlos, uma das coisas que me fez sair da parte clínica da odontologia, tá? E ir para a parte da harmonização facial e cirúrgica da harmonização facial foi justamente isso. Muitos pacientes, quando eu termino o procedimento, procedimentos de orelhinhas, que chamam orelhas de abano, de o paciente se emocionar, chorar muito, doutora, mudou minha vida. São detalhes que literalmente mudam a vida do paciente. Eu atendi uma paciente que ela era policial e disse que nunca havia feito um coque, aquele que é obrigatório para os policiais, para colocar a boina. Ela disse que nunca havia, durante todos os anos, na profissão, justamente porque tinha as orelhas proeminentes. Então, são coisas que para a gente pode ser só um detalhe, mas para o paciente muda a vida dele. Então, para mim é extremamente gratificante. Para mim, não tem dinheiro no mundo que pague, sem demagogia, de verdade. Não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de eu terminar um procedimento e o paciente ficar extremamente realizado. Então, para mim, isso foi uma das coisas que me fez apaixonar pela harmonização facial. É a capacidade de fazer com que a pessoa se enxergue de forma diferente. Perfeito. E dentro desses feedbacks aí, tem algum que mais te chamou a atenção, assim, que mais, caraca, deu certo? Teve um de uma moça que a gente fez uma rinomodelação. E aí ela disse para mim que já tinha tentado tudo, tudo. Inclusive, ela tinha tentado suturar o próprio nariz, costurar o próprio nariz, porque ela tinha vários apelidos na escola. E aí ela disse que havia engordado porque não se sentia bem. Se qualquer pessoa fizesse qualquer analogia ao nariz dela, ela se sentia extremamente mal. Então, quando eu acabei de fazer a rinomodelação, que nem estava 100%, ainda tinha muito edema, ou seja, ainda tinha muito inchaço, muita vermelhidão, etc., de pós-procedimento, que ela pegou no espelho, ela chorava sem parar. E eu fiquei desesperada. Eu não sabia se ela havia gostado ou se ela não havia gostado, porque ela não conseguia explicar. Ela só chorava. Nossa, então... será que o que eu fiz foi muito ruim, meu Deus do céu? Exatamente. Então, quando ela terminou, ela só me abraçava e chorava e ela não... Então, isso foi um dos primeiros casos que me marcaram realmente. E aí foi o meu pontapé inicial para dizer, agora eu vou largar tudo e vou embarcar nisso aqui, porque é isso aqui que me faz feliz. Você citou aí rinomodelação, que é algo que a gente não ouve muito, na mesma proporção que a harmonização. Sim. Fala um pouquinho sobre essa rinomodelação. Me interessou esse negócio. Sim. Aí. Carlos, a rinomodelação já é um procedimento que existe há muito tempo dentro da harmonização facial, tá? Ela pode ser feita com ácido hialurônico ou ela pode ser feita com fios. E aí vai depender de como esteja o seu nariz, ou como seja a anatomia desse nariz. Porque alguns casos, só com ácido hialurônico a gente consegue arrebitar, a gente consegue melhorar consideravelmente o narizinho. Alguns outros, aquele nariz de batatinha, um exemplo, a gente não consegue melhorar, a não ser que seja com fios. Então, cada caso é um caso, mas ambos são resultados maravilhosos, tá? A gente faz em consultório, são procedimentos extremamente seguros e aí é muito satisfatório para o paciente. E você citou a questão dos fios, como é que funciona assim, mecanicamente, assim, para a gente entender, quem não é da área? Sim, em relação aos fios, são fios que a gente coloca lá, tá? Que a gente considera fios permanentes. Uhum. E aí a gente faz essa rinomodelação com fios permanentes. Ali a gente vai fazendo uma sutura, juntando as asas do nariz. É um pouquinho mais complexo, mas sempre que a gente vai na consulta, eu explico isso tudo muito detalhado ao paciente. As possibilidades, as limitações, os resultados, a gente sempre consegue, eu mostro inclusive em um desenho a anatomia e como vai funcionar todo aquele processo para que ele consiga entender. E o preparatório, para quem te procura para uma harmonização facial, incluindo essa questão do nariz, qual é a preparação? Você tira foto da pessoa, pede exames, qual é a preparação? Depende de qual procedimento o paciente for realizar. Mas na primeira consulta, a primeira coisa que eu faço é tirar foto do paciente em vários ângulos. Isso vai ajudar a ele
ver coisas que ele nem via, né? Porque a gente não consegue se ver, a gente só se vê em 2D, né? Aí ele vai conseguir se ver em vários ângulos e aí eu vou explicando para ele o que a gente consegue melhorar e com qual tratamento a gente vai melhorar. Se é a papada, se é o nariz, se é a mandíbula, se é a maçãzinha do rosto, se é aquela pele caída, aquele rostinho derretido. Então a gente mostra para o paciente em fotos e vídeos o que dentro das possibilidades que ele quer, a gente consegue melhorar. Então, fez a primeira consulta, fotos e plano de tratamento. E aí a gente diz para o paciente, essas são as possibilidades e essas são as limitações. E aí, junto comigo, a gente vai decidir o que a gente vai fazer naquele paciente de acordo com o que ele espera, de acordo com as expectativas do paciente. Eu, Carlos, costumo dizer muito que eu respeito muito a vontade do paciente. Às vezes tem uma coisa que eu não gosto, mas o paciente gosta. Tem uma coisa que eu nem percebi, mas o paciente se incomoda extremamente. Então, é sempre importantíssimo a escuta, tá? Daquilo que incomoda mais. Às vezes, por exemplo, o paciente tem um bigode chinês extremamente acentuado, muito profundo, mas ele não se incomoda com aquele bigode chinês. Ele se incomoda com a pontinha do nariz caída, com o rostinho derretido, com a ruga no olho. Então, é super importante a gente escutar, porque apesar de um olhar treinado, um olhar treinado que eu tenho como profissional, quem está na pele dele é ele. Então, ele sabe as dificuldades e aquilo que agrada ou desagrada. Perfeito, perfeito. E o que é que você, para a gente encerrar, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, da nossa entrevista, e o que é que você diria para as pessoas que estão pensando em fazer uma harmonização ou que tem alguma coisinha lá que ainda incomoda, apesar dela ser uma pessoa bem resolvida, se aceitar, Sim, claro. porque tem isso também, mas ela quer melhorar uma autoestima, sim, sim. até um marketing pessoal, sim, claro, né? claro. O que você tem a dizer para ela? Olha, a única coisa que eu tenho a dizer é faça. Faça. Porque o que é que acontece? Não é porque a gente vai envelhecer que a gente precisa envelhecer na nossa pior versão. A gente pode envelhecer da nossa melhor forma. Todo dia a gente envelhece. Por que não envelhecer na nossa melhor versão, tá? Então, a harmonização é justamente isso. É para você se tornar a sua melhor versão. É para você gostar de como você vê no espelho. Do que você vê no espelho. É para você gostar de quando você tira aquela selfie e dizer, nossa, como eu tô bem, como eu tô legal. Tá? Dentro daquilo que você considera que é interessante. Então, a harmonização facial não é e nunca foi nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se você consegue fazer alguns procedimentos, faça. Inclusive, dependendo do que seja, ninguém vai nem notar que você fez. Só vai perceber que você está melhor. É como eu escuto vários relatos de paciente. Olha, doutora, fazia tempo que eu não ia na minha cidade. E aí, eu moro no interior. Quando eu fui, minha vizinha falou, nossa, fulana, como você tá mais bonita? O que foi? Foi o seu cabelo? Foi isso, foi aquilo. Não sabia dizer porque ela estava mais bonita e mais jovem. Só sabia que ela estava melhor. Então, a harmonização facial, para mim, é justamente isso, Carlos. É tornar você sua melhor versão. Perfeito, muito obrigado aqui pela presença, doutora. Foi um prazer, Carlos. Agradeço demais e espero que essa seja o primeiro de vários bate-papos aí sobre. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, uma satisfação muito grande. Muito obrigada pela oportunidade. Chegamos ao fim aqui de mais um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso para vocês. Queria deixar muito obrigado aqui, você que acompanhou até agora, você que vai acompanhar depois. E esse é como eu falei agora há pouco, um bate-papo de vários que vem por aí, né, doutora? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui e até a próxima.